Ora, muito boa noite a quem se juntou hoje para a última sessão deste mini ciclo de webinars. Em, Como são, ontem eu não consegui começar exatamente às 8 por ter tido aqui alguns problemas. Espero que hoje a coisa funcione um bocadinho melhor. Hoje também esta apresentação é um bocadinho menos curta, talvez seja a mais importante, talvez seja mais relevante para quem quer trabalhar em prática clínica. É especialmente focada em prática clínica, embora tenha aqui outras coisas que não são só relacionadas com clínica, mas é um bocadinho mais curta, espero eu, e deixar espaço no final para quem tenha perguntas. Eu não recebi nenhuma pergunta enviada por e-mail ou por mensagem, portanto não há esse tipo de perguntas, mas dos participantes que já cá estão e dos que se querem juntar, podem ter acesso a um chat, a uma chat box que conseguem ver pelo menu e onde podem colocar questões ou durante a apresentação ou no final da apresentação. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho da adaptação profissional à carreira no Reino Unido, à carreira veterinária no Reino Unido. Como eu disse, tem um foco um bocadinho mais clínico, porque realmente a maior parte das pessoas quer ir trabalhar para a clínica. No primeiro dia falámos da vida no Reino Unido, se é para nós, se não é para nós, o que é que está implicado nessa mudança. Ontem, com algumas dificuldades, falámos daquilo que é preciso para quem quer ir realmente trabalhar para o Reino Unido, o que é que tem que fazer, como é que pode encontrar emprego, e hoje vamos então falar de, ok, estou no Reino Unido, tenho um emprego e agora tenho que começar a produzir e tenho que começar a trabalhar. Quais são os desafios que eu vou ter? Vamos cobrir alguns desses desafios e o que é que me vai acontecer, o que é que me espera. Portanto, em termos de tópicos, hoje, se eu conseguir meter isto a funcionar, ok? Vamos começar por dar uma vista de olhos ao Code of Conduct, Code of Professional Conduct, do RCBS, que rege todos os membros do colégio. Vamos falar um bocadinho das interações com o cliente, das interações com a equipa e das diferenças entre protocolos e prática clínica entre Portugal, particularmente, e o Reino Unido. Portanto, o Code of Conduct, na verdade, é um documento bastante complexo. Se formos a ver, é um documento em PDF que chega perto das 100 páginas, se é que não tem mais páginas, embora o código propriamente dito não seja assim tão longo. O que é que acontece? O código prevê realmente que há muitas alturas em que nós vamos ter conflitos entre aquilo que devemos fazer, entre as coisas que devemos fazer no código, e então passa muito tempo a escrutinar aquilo que nós devemos pensar em fazer e, portanto, dá-nos aquilo que eles chamam de supporting guidance, que é aquilo que nós devemos fazer, mas não necessariamente aquilo que nós somos obrigados a fazer, é aquilo que é mais boa prática, é mais aquilo que eles aconselham para aquilo que não é nem preto nem branco. Enquanto que o Code of Conduct, as alíneas do código propriamente ditas, essas alíneas é aquilo que nós temos realmente que cumprir. O bem-estar animal é o princípio fundamental de todo o Code of Conduct. Portanto, todas as nossas decisões em termos de medicina veterinária devem ser feitas a pensar no bem-estar do animal que temos à nossa frente, do cliente, ou melhor, do animal que estamos a tratar para aquele cliente, não é de todo e qualquer animal, embora também tenhamos responsabilidades para esse tipo de animais, mas quando estamos a falar aqui neste bem-estar animal, estamos a falar especialmente do animal que está under our care, portanto, aquele animal que nós estamos a tratar, em que a nossa principal consideração é o bem-estar desse animal. No entanto, portanto, depois há várias responsabilidades que nós temos relativamente ao animal, ao cliente, aos outros veterinários, à profissão, ao RCBS e por aí fora. E na verdade o código está estruturado de uma maneira que agora, ou melhor, o código português, que está agora a ter uma revisão, tem várias linhas que foram alteradas e adicionadas e que estão agora mais parecidas com o que temos no código inglês, nomeadamente na parte do bem-estar animal. No entanto, o código inglês assume aqui uma certa integridade da pessoa que é médica veterinária. Portanto, antes da gente cumprir o que está no código, temos que ter esta integridade. E até são coisas que fazem muito sentido, mas que podem ser difíceis. Tudo aqui, ou seja, um veterinário
um profissional de veterinária deve ser uma pessoa honesta e íntegra, deve ser competente, atenção a isto, deve ser competente, deve ser independente e imparcial, não é imparcial, é imparcial, deve ser responsável pelos seus próprios atos, portanto deve ter accountability e deve criar uma relação de confiança entre si e o cliente e respeitar a privacidade do cliente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mesmo que nós não desrespeitemos, não infringamos o código, propriamente dito, mas falhamos nestas áreas aqui, estamos na mesma infração do código, no sentido em que não temos as bases necessárias para poder cumprir o código sequer. E é nestas situações que temos os casos de misconduct. Ou seja, isto é basicamente fatores agravantes quando nós temos uma queixa que o RCVS tem que investigar. Os clientes podem fazer queixa diretamente ao RCVS. Se isso acontecer sobre um dos seus membros, o RCVS é obrigado a investigar, é obrigado a abrir uma investigação. Isto pode acabar por culminar em nós, os veterinários em causa, termos que ir a uma audiência com uma disciplinary hearing com o grupo, para eles decidirem o tipo de sanção que poderemos eventualmente vir a ter. E isto acontece no Reino Unido. Em casos extremos, o RCVS pode, inclusive, remover o veterinário do registro, o que quer dizer que esse veterinário deixa de poder exercer clínica. E isto são situações, obviamente, não são frequentes, não são nada frequentes, mas há casos em que um veterinário que teve um desrespeito muito grande pelo bem-estar de um certo animal ou de vários animais, que infringiu todos estes inconvenientes que aqui estão, por exemplo, de maneira tal que traz disrepute para a profissão, que faz com que a profissão tenha uma imagem muito negativa. O RCVS, para proteger a imagem da profissão perante a própria profissão, membros do público, clientes, etc., pode achar que esse veterinário não deve ser veterinário, não tem as características necessárias para ser veterinário. Uma vez mais, isto não é frequente, mas pode acontecer. Outras vezes são coisas um bocadinho mais ligeiras, mas eles acham na mesma que nós infringimos o código e damos uma sanção. Espero que de sanção, estou agora a pensar, sim, é a palavra certa. Isto às vezes confunde um bocadinho. Portanto, é preciso perceber as regras do código, é preciso ter a atenção que não é só o que nós fazemos em termos profissionais que tem implicação. Há casos, por exemplo, de conduta cívica que o RCVS acaba por perceber, há uma pessoa que cometeu um crime, ok, nós achamos que os veterinários não devem cometer crimes, porque os veterinários devem ser honestos e íntegros, portanto esta pessoa não tem as condições necessárias para ser veterinária e podem, por exemplo, suspender temporariamente. Imaginemos que a pessoa vai cumprir uma pena de prisão, estou a ser um bocadinho drástica, mas isto acontece. Se a pessoa vai cumprir uma pena de prisão, por exemplo, o RCVS pode achar, esta pessoa enquanto estiver lá vai estar suspensa, não pode funcionar como veterinário, tudo bem que está na prisão, mas depois quando sair vai ter que falar connosco outra vez para nós decidirmos que ela já tem a conduta necessária para ser veterinário novamente. O que é que acontece? Se houver alguma situação em que nós infringimos as regras, e muitas vezes isto acontece porque nós não sabemos as regras, não temos noção das coisas, e fazemos coisas até achar que estamos a fazer muito bem e depois não estamos a fazer muito bem. Quando chega à parte da audiência, vai haver um edital, vai haver publicações, vai estar o processo todo completamente discriminado, todos os fatores vão estar discriminados e torna-se público. E isto depois acaba por ter um impacto negativo na imagem do veterinário que passou por esta situação, porque agora vai ter o seu nome associado a um processo disciplinar, que qualquer pessoa pode ver, incluindo clientes. Qual é o fator que temos de ter em conta é que as interpretações do Código de Conduta são diferentes e aquilo que nós lemos e achamos que é senso comum para nós fazemos a mesma coisa no Reino Unido e podemos estar a infringir o Código. Portanto, temos que ter atenção a isto. E realmente não é fácil, até o próprio RCVS organiza um curso, todos os anos organiza 1 ou 2 cursos sobre isto, há formações sobre isto, nós falamos um bocadinho sobre isto, e é algo com o qual eu trabalho com outros colegas, porque realmente às vezes nós vemos o código e achamos que percebemos, mas depois é que não se traduz naquilo que o inglês acha
E, na verdade, nós temos que ler isto como se fôssemos ingleses, porque o código foi escrito por eles. Olhando para a parte dos clientes, eu comecei por dizer aqui que as pessoas não são todas iguais. E, na verdade, elas até são mais ou menos iguais, mas comportam-se de maneira diferente. E há coisas aqui que muita gente que trabalha em clínica em Portugal vai achar que é parecido e semelhante. Há aqui algumas diferenças mais fundamentais, que é o porquê por trás das coisas. Um cliente do Reino Unido, tipicamente, quer saber o que é que está a passar, quer ser informado e quer fazer parte da decisão. Há clientes, obviamente, que chegam e dizem: você é que é o veterinário, faça aquilo que achar que é melhor. Mas contam nessa parte e assumem que nós somos competentes para fazer aquilo que estamos a fazer. Os clientes do Reino Unido também querem saber o preço das coisas, não é para dizerem: ah, sempre caro, não quer fazer. Simplesmente querem saber o preço das coisas, têm esse direito, acham que têm esse direito. E claro que o objetivo deles não é encontrarem um super, hiper, mega veterinário espetacular, é terem o seu animal curado ou o problema resolvido. Portanto, também não querem necessariamente gastar dinheiro com um diagnóstico, não querem chegar a tudo e mais alguma coisa, querem é que o problema seja resolvido. E estão muitas vezes mais abertos àquilo que nós dizemos, depois é assim, eu não sei o que é que pode ser, tenho que perceber o que é, para perceber o que é que pode ser, tenho que ir fazer investigações e eu gostava de começar por fazer A, B ou C. Ou vamos fazer A primeiro e ver se temos aqui alguma resposta. E estão mais abertos a isso porque confiam. Se nós fizermos a coisa bem, percebem porque é que estamos a fazê-lo, percebem o nosso raciocínio, percebem que nós estamos a perguntar-lhes se eles querem fazê-lo e assumem que nós estamos a dar uma opção que é uma opção viável. O interessante é que nós somos mais ou menos obrigados a fazer isto tudo que o cliente quer. Porquê? Porque realmente no código de conduta está descrito que nós devemos obter informed consent, devemos informar os clientes dos custos. Lá está, temos que ver que já vimos que temos que ser competentes, temos que ficar na nossa área de competência, temos que referir casos que achamos que não sabemos resolver, temos que oferecer todas essas opções e está no código de conduta, porque nós temos que o fazer e se não o fizermos o cliente pode se queixar. E em relação à parte de informar clientes, é uma das coisas que nós não estamos sempre habituados a fazer, porque muitas vezes até temos o hábito de dizer: olha, eu acho que é melhor fazermos assim. Há donos que não percebem, há donos que não querem saber o porquê, só querem que a gente faça, ou nem querem que a gente faça, só querem resolver o problema, e nós não estamos sempre a discutir tudo com eles. Muitas vezes há donos que aceitam se nós dissermos: olha, eu gostava de fazer isto assim, assim, pode ser? Eles dizem: ah, sim, faça. Enquanto no Reino Unido nós já temos que explicar porque é que a gente quer fazer, porque precisamos ter aquilo que o código diz que é o informed consent. Portanto, temos que, não só temos aqui um fator que é nós próprios temos que saber o suficiente para informar o dono. Portanto, realmente nós temos que ter uma base de conhecimento bastante alargada, porque é prática clínica geral de tudo, e depois temos que conseguir explicar tudo isso de maneira a que o cliente perceba, e isto é muito importante, porque diz aqui informed consent. Um cliente que não percebe o que nós estamos a dizer, pode dizer: ai tal, é assim, eu fiz o que o médico disse, mas eu não percebi nada, eu não sabia que isto ia acontecer. E pode dizer: sim, eu dei consentimento, eu dei permissão para fazer as coisas, mas eu não percebi que podia ter este problema no futuro. Portanto, nós temos realmente que explicar todas as opções, os riscos, quais os benefícios daquilo que nós estamos a pedir, quais os efeitos secundários deste medicamento, deste aqui, qual é o prognóstico do problema. Temos que falar de todos os custos envolvidos, de todas as opções e o mais interessante e mais desafiante é que normalmente temos que fazer isto numa consulta que em média dura entre 10 a 15 minutos. Portanto, há clínicas em que as consultas são consultas de 10 minutos, há clínicas em que as consultas são de 15 minutos, mais raramente há clínicas de consultas de 20 minutos. E isto, para quem está habituado a não ter um limite, é extremamente difícil. Muito difícil, especialmente quando começamos a falar uma língua diferente, quando percebemos que temos que discutir tudo isto com todos os donos, e para além disso temos que fazer um exame físico, e para além disso temos que obter uma história, e para além disso temos que perceber o que é que estamos com problemas é que podemos estar a lidar, o que é preciso fazer, organizarmos a nós próprios e depois falar com o dono e perceber o que é que vamos fazer. E depois temos que obter permissão. No Reino Unido existem normalmente formulários para várias coisas, e em particular eutanásias, admissões, cirurgias, procedimentos, tem sempre um formulário que diz basicamente: o dono concorda que nós façamos isto. Não fazer coisas que não se falaram com os donos. Por exemplo, em Portugal, isto acontece com frequência, e isto é o relato de uma colega
portuguesa. Em Portugal nós muitas vezes temos o animal, se calhar temos que fazer coisas, não dissemos tudo o que é que vamos fazer, porque depende do que a gente encontrar, e a gente tem o animal e diz, se calhar vamos fazer esta análise aqui, só custa 3 euros ou 5 euros, ou o que é, tiramos um bocadinho de sangue e fazemos a análise. No Reino Unido nós temos o paciente, e o paciente está para fazer A, B e C. Se nós queremos tirar sangue para fazer D, temos que pedir permissão ao dono. Se nós tirarmos o sangue e depois dissermos ao dono, olha, quando entregamos o animal, olha, nós também tínhamos aqui dúvida se poderíamos ter feito esta coisa ou não, portanto tirámos um bocadinho de sangue e mandámos para o laboratório. O dono não vai gostar, a maior parte deles não vão gostar nada disso, porque é aquela coisa do eles querem fazer parte da decisão, querem participar na coisa. Se nós estamos, eles sentem um bocadinho uma espécie de uma traição, nós temos feito algo contra aquilo que dissemos que íamos fazer. Obviamente há clientes que não são assim e quando a gente começa a perguntar eles dizem, não, faça aquilo que é preciso e não está muito ligado para isso. Mas para nós próprios, nós devemos fazer isto e meter na ficha do animal que falámos com o dono e que obtivemos o consentimento do dono. Depois, outro conceito que é relativamente diferente, nem sempre, e muitas vezes é para o bom sentido, para nós, é a parte do bem-estar. E isto é uma das coisas que muitas vezes é atraente para nós quando vamos por fora, que é realmente as pessoas que preocupam-se com os animais, preocupam-se com o bem-estar do animal, querem que os seus animais tenham qualidade de vida, normalmente têm uma ligação muito próxima, os animais são realmente animais que fazem parte da família e são membros do agregado familiar. Há pessoas, especialmente pessoas mais idosas, em que o animal é a companhia delas, é mesmo a companhia delas, e claro que isto também acontece em Portugal. Mas no Reino Unido é relevante para a maior parte das pessoas que aparecem em consulta, para a maior parte do cliente que aparece em consulta, de maneiras que até às vezes há quem fale, agora recentemente tem estado a debater a possibilidade de dar baixa para quem perdeu um animal de estimação, dar isto, pronto, é aqui um debatezinho sobre se deve dar ou não. Há clínicas até que deixam os veterinários ou os enfermeiros que eutanasiaram o animal da família e deixam-nos não trabalhar ou tirar o dia para desanuviar. E, portanto, realmente há uma relação importante com os animais e os donos, em geral, não gostam de ver os animais em sofrimento, não querem que os animais estejam em sofrimento e não querem que o animal esteja ali até o último suspiro, nós a tentarmos a fazer coisas. A última coisa que a maior parte dos donos querem é que o animal morra em casa. Portanto, ponto de vista em relação à eutanásia é diferente do que é em Portugal. Enquanto que em Portugal parece que muita gente quer, eu tentei tudo, olha, ele morreu no sono dele, tentei tudo, como se quisessem dizer. No Reino Unido isto não é algo que os donos queiram fazer. E obviamente há donos que são muito, muito agarrados aos animais, têm uma ligação emocional muito forte e não conseguem dizer que não conseguem dizer adeus ao animal. E aqui entra o veterinário com a obrigação do bem-estar meter esta opção na mesa, ok? Porquê? Realmente é uma das coisas que eu notei entre Portugal e Reino Unido, é que há muito mais abertura no Reino Unido aos donos eutanasiarem os animais. E em muitas situações, especialmente quando há implicações na qualidade de vida, a eutanásia deve ser posta na mesa, deve ser discutida, deve-se perceber o que é que o dono tem ali, qual é a perspectiva do dono, e muitas vezes deve mesmo ser uma opção realista na mesa, debatida com os donos, mesmo nós sabemos, ok, este animal tem cura, nós sabemos que o animal tem cura, mas especialmente se temos uma situação de comprometimento da qualidade de vida, em que o dono diz que eu não consigo fazer o que é preciso, simplesmente não tenho o dinheiro para o fazer, arranjar aqui alternativas que estão simplesmente a prolongar o sofrimento do animal sem qualidade de vida, pode ir contra não só uma linha do Código de Conduta, mas várias linhas do Código de Conduta. Porque, uma vez mais, aqui o interesse é o bem-estar do animal. Há opções, sim, e, por exemplo, a opção, o que acontece mais tipicamente é um animal novo ou até menos novo, que foi atropelado ou que partiu uma perna e o dono não tem dinheiro. Nós sabemos perfeitamente que o animal com a perna partida tem que se fazer alguma coisa àquilo, não é? O animal não pode ficar com a perna partida. Tem que se fazer alguma coisa àquilo. Ou se faz a amputação, ou se faz a reparação da fratura, ou então põe-se na mesa a parte da eutanásia. O que é que acontece muitas vezes? Os donos normalmente não querem que o animal seja eutanasiado. E há clínicas que o que fazem é tentar que o dono ceda
a posse do animal à clínica, portanto o dono deixa de ser detentor do animal, a clínica passa a ser detentor do animal e faz o tratamento que acha que é preciso fazer. O dono, obviamente, depois não pode voltar a reclamar o animal, portanto o animal depois vai para a adoção. E é assim que muitas vezes as pessoas tentam safar estes animais e as clínicas tentam safar estes animais, porque obviamente nós não queremos andar a eutanasiar um animal que nós sabemos que que tem uma possibilidade de salvar. Mas, por outro lado, não devemos recusá-lo se o dono achar, ok, não, eu não quero doar o animal, eu acho que não é razoável, acho que não é responsabilidade de mais ninguém, acho que devemos eutanasiar. O código também diz que nós temos que ter em conta o bem-estar do animal e a vontade do dono. Portanto, aqui, nós realmente acabamos por fazer mais eutanásias, mas é preciso ter cuidado quando tentamos convencer donos a não eutanasiar. Se os donos querem eutanasiar. E uma das questões mais típicas é, normalmente com os exóticos, nós até achamos, e tal, sim, olha, é assim, mas a gente pode tentar isto e a gente pode tentar aquilo, quer tentar e amanhã ver como é que está e não sei o quê. Se o dono vem para a eutanásia, nós convencemos o dono a não eutanasiar logo e tentamos fazer-lhe um tratamento. O dono vai para casa e o animal morre durante a noite, por exemplo, no dia a seguir é quase certo saber que o dono vem reclamar, porque o dono queria eutanásia e nós não deixámos eutanasiar, basicamente. Portanto, é preciso ter cuidado com estas situações, quando estamos a debater estas opções, ter muita atenção que não estamos a forçar o dono nem a eutanasiar, obviamente, nem a deixar de eutanasiar, porque muitos donos não querem sentir-se culpados. Depois, infelizmente, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter que lidar com queixas de clientes, porque também existem e são diferentes das queixas que em Portugal muita gente faz e são mais para atazanar o juízo e nunca levam a lado nenhum, é só para destruir a cabeça. No Reino Unido, as queixas são um bocadinho diferentes e são lidadas de maneira diferente. E normalmente o cliente faz uma queixa ou à clínica ou ao RCBS. Depois há os keyboard warriors que vão para o Facebook e essas coisas todas, mas nessa situação não estamos a falar desse tipo de queixas, porque uma vez mais isso dá dor de cabeça, mas não tem assim tantas implicações para nós em termos profissionais da nossa competência profissional. Tem para a clínica, sim, não é bom, mas são clientes diferentes. Normalmente, à clínica, eles têm tendência a fazer assim, queixas mais ligeiras, falar com alguém da clínica, às vezes é um desabafo na recepção, isto não correu muito bem, não sei, não gostei muito do veterinário, não percebi as coisas, eu acho que não fiz aquilo que era preciso, pronto, fazem-se mais um desabafo. Outras vezes acharam que o caso não foi bem feito, estão chateados e normalmente vão falar com o diretor clínico ou com o practice manager e para tentar resolver a situação. Outras vezes, quando acham que a situação é muito, muito séria, não vão sequer à clínica e vão diretamente ao RCVS, ou então vão aos dois. E como eu disse, muitas vezes o RCVS se tiver uma queixa, é obrigado a ver essa queixa e a investigar essa queixa. O que é que acontece? Muito frustrantemente, na maior parte das vezes, nós nem sequer percebemos que vamos ter uma queixa. Não temos sinal, porque o cliente é simpático connosco, não diz nada de especial, muitas vezes continua a vir falar connosco, não muda de veterinário, e isto tem a ver com a cultura um bocadinho de aversão ao conflito, não querem dizer as coisas na cara porque acham que é mal educado, e então vão usar os canais de queixa, vão usar os canais disponíveis para fazer a queixa de uma maneira mais oficial, sem confrontarem diretamente a pessoa que é alvo do descontentamento deles. E isto muitas vezes até é completamente inesperado, porque são clientes até que nós acabamos uma consulta, isto às vezes, por exemplo, tem a ver com uma eutanásia que corre mal, muitas vezes acabamos a consulta, nós podemos acabar a consulta abraçados ao dono e o dono abraçado a nós e depois vai fazer uma queixa a dizer que aquilo correu muito mal. E pode acontecer este tipo de situação. E é simplesmente a maneira como nos lida com as coisas. Portanto, não é uma situação muito menos confrontacional do que aquilo que nós encontramos em Portugal. Entrando um bocadinho para a parte da equipa, a equipa veterinária no Reino Unido é ligeiramente diferente daquilo que nós encontramos em Portugal, na maior parte dos casos, e pode ser um bocadinho difícil jogar com eles, especialmente com os enfermeiros veterinários. Os enfermeiros veterinários têm o título de Registered Veterinary Nurses e são também uma profissão regulada no Reino Unido, têm o seu próprio registro e têm certas coisas que podem fazer e que não podem fazer. E muitas vezes fazem tarefas que nós, como veterinários, estamos habituados a fazer, o que faz com que eles às vezes achem que nós estamos ali a roubar um bocadinho o trabalho deles
e a desvalorizar o trabalho deles, não confiamos neles porque nós deixamos fazer, e é preciso ter um bocadinho de cuidado com isto. Por exemplo, os enfermeiros veterinários no Reino Unido normalmente são responsáveis pela monitorização anestésica, e é uma das coisas que eles acham que fazem extremamente bem, ter um enfermeiro treinado a tratar da anestesia é muito mais, um alívio muito maior para o veterinário. Eu aqui sou um bocadinho mais, ok, há um bocadinho a percepção de que o enfermeiro tem um poder superior durante a monitorização anestésica, mas na verdade a responsabilidade da anestesia é ainda e apenas do veterinário. O veterinário deve dizer ao enfermeiro aquilo que deve fazer. E o enfermeiro muitas vezes tem a vantagem de já perceber o que é que pode estar a passar com o paciente. Embora às vezes o que aconteça é que o enfermeiro toma a iniciativa de tomar decisões clínicas, por exemplo, olha, vou aumentar o anestésico porque ele está a acordar. Muitas vezes nós concordamos com isso e aceitamos, mas de vez em quando eles decidem, vou fazer isto e não digo nada ao veterinário. Portanto, não se dão ao trabalho de comunicar. Não devem fazer isso. E às vezes aqui isto é onde a coisa complica um bocadinho, porque nós às vezes não achamos que eles devem fazer a anestesia, mas eles têm capacidade de monitorizar a anestesia, e eles às vezes acham que devem monitorizar a anestesia e que podem fazer mais do que devem fazer, na realidade, e nós ali temos que meter um travão e depois isto parece que nós não confiamos neles e dá assim uma luta um bocadinho diferente. Os enfermeiros podem administrar medicação desde que esta seja prescrita por um médico veterinário. Isto inclui sedação e inclui mesmo agentes de indução, desde que haja ali uma dose que nós digamos, olha, quero que os 3 ml de Propofol para fazer a indução deste animal. O enfermeiro pode fazer isso enquanto o veterinário vai arranjar, se vai fazer scrub-in, vai haver uma emergência. O enfermeiro, desde que esteja a ser direcionado por um veterinário, pode fazer isto. Podem dar vacinas, não podem certificar, não podem assinar o boletim de vacinas. Podem fazer esterilizações, não podem fazer extrações de dentes, podem tirar sangue, podem fazer algálias, não podem fazer procedimentos que envolvam a entrada numa cavidade do corpo. Por exemplo, um enfermeiro veterinário pode e sabe suturar feridas superficiais, pode fazer pequena cirurgia, pode fazer remoção de massas, desde que não haja penetração na cavidade do organismo. Portanto, não pode fazer, por exemplo, uma colheita de sangue por uma cistocentese. Agora não consegui lembrar da parte final só me vinha à cabeça a cistotomia, e obviamente eles não podem fazer cistotomias. Não podem fazer também cistocentese, porque isso já envolve meter uma agulha numa cavidade do organismo. Mas o veterinário é que deve delegar estas funções e tem que fazê-lo adequadamente, e o código também fala disto. Porquê? Porque só porque o enfermeiro pode fazer não quer dizer que nós devemos deitar tudo por cima deles e mandá-los fazer tudo e mais alguma coisa. Para já, nós temos que fazê-lo quando nós sabemos que é tarefa do enfermeiro. Quando nós sabemos que estamos numa clínica e é normal dizer, olha, eu estou em consulta, tenho um paciente para tirar análises, ou tenho um paciente para internar, preciso que leve catéter e que se tire sangue para fazer A, B e C. E dá só ao enfermeiro e o enfermeiro faz. Ok. Está na sua competência, perfeito. Agora, pedir para fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, por exemplo, porque estou a ver uma urgência e está este animal em cirurgia, se o enfermeiro diz, mas eu já não faço há muito tempo, eu não sei se estou confiante na postura e não sei o quê, nós não devemos deixar esse enfermeiro fazer, porque o enfermeiro deve ter competência para fazer a tarefa à frente dele eficientemente. Uma coisa importante a ter em conta é que às vezes o diretor, ou melhor, o practice manager, a pessoa responsável pela gestão, que é em teoria aquela que tem o conhecimento de tudo o que está a passar na clínica, pode ser um enfermeiro veterinário. Portanto, há clínicas em que a gestão é feita muito à base de tudo aquilo que seja para a parte da enfermagem, e eu diria que a equipa de enfermagem normalmente pode ser um grande aliado ou uma grande dor de cabeça, e portanto eu tenho mais tendência a dizer às pessoas, tentem arranjar um bolinho, um cafezinho, um chazinho e ser amigos das enfermeiras, porque realmente não só nós podemos aprender muito com elas quando temos pouca experiência, porque eles têm muita competência técnica, eles têm muitos anos, põem os catéteres, fazem todas essas coisas. Portanto, não só nós podemos aprender muito com eles, veem muitas coisas, mas como também quando temos aqui uma equipa a funcionar bem, o nosso
a nossa função de veterinários é muito mais relacionada com aquilo que nós queremos fazer em termos de veterinária, que é ser clínicos, do que necessariamente querermos fazer, andarmos aqui a limpar canis ou passear cães e todas essas coisas que nós muitas vezes fazemos em Portugal, especialmente se estivermos em ambiente hospitalar a trabalhar à noite, se calhar vamos andar a passear cães com os enfermeiros. Não é que a gente não o faça no Reino Unido também, claro que fazemos, mas muitas vezes se a equipa estiver aqui bem oleada, por exemplo, trabalhando em situações de urgência, vêm 3 urgências ao mesmo tempo, nós temos uma enfermeira a ajudar-nos, ou um enfermeiro a ajudar-nos, e olhamos, fazemos a triagem, dizemos, ok, tenho esta preocupação com este animal, passamos o animal para o enfermeiro e dizemos, olha, precisava de catéter, sangue e correr esta análise, esta e esta, soro, este tipo de soro, esta velocidade, ok? Enquanto tu fazes isso, eu vou ver o próximo. Fica ali oleado, vamos ver o próximo. Quando a gente volta com o segundo, já a enfermeira ou o enfermeiro tratou daquilo que nós tínhamos pedido, já está o animal a soro, num canil, numa caminha, já estão as análises a correr e agora vem ao próximo. E, portanto, isto dá uma grande vantagem em termos de trabalho de equipa, porque realmente ter uma equipa bem oleada, que é muito difícil, realmente funciona bastante bem. Depois, já falei aqui várias vezes, no Reino Unido, tendencialmente as clínicas têm uma certa cadeia de gestão, em que as clínicas têm um practice manager, portanto, alguém que é responsável pela gestão da clínica, em que muitas vezes tem poder também na parte técnica, na parte profissional e clínica, dependendo se é veterinário ou se é enfermeiro. Outras vezes não tem tanto a ver com a parte clínica e existe o Clinical Director e esse é responsável por tudo o que seja parte técnica, porque é que a gente tem esta vacina, porque é que não temos aquela, porque é que são estas as leis, porque é que fazemos os raios-x assim, não fazemos assim, porque é que temos esta medicação, porque é que não temos outra medicação, porque é que o protocolo de sedação é este, porque é que não é aquele. Portanto, o Clinical Director é uma pessoa que tem uma noção muito, muito diferente das coisas. Normalmente é alguém com anos de experiência clínica e que depois acaba por ter muito conhecimento em relação à legislação, em relação a practice schemes, todas essas coisas de segurança no trabalho, de aquilo que eles chamam M&Ms, que é parte das morbidity and mortality, tudo o que possa correr mal, clinical auditing, portanto temos o clinical director em muitas clínicas. Outras vezes há uma fusão entre practice manager e clinical director, porque é um veterinário que faz tudo e depois acaba por ser assim um bocadinho, às vezes é assim uma grande miscelânea. Em geral, as pessoas do Reino Unido gostam de seguir protocolos, gostam de seguir instruções, gostam de seguir regras, gostam de ter estruturas e normalmente há uma certa cadeia que eles têm tendência a seguir e que muitas vezes para quem vem da Europa, na parte sul, é uma fonte de conflito. Porquê? Porque na maior parte das vezes um ou vários funcionários da clínica falam diretamente com o Practice Manager ou Clinical Director sobre algo que está a correr mal com outros funcionários, sobre algo que nós podemos eventualmente estar a fazer mal, com o qual eles não concordam, e vão diretamente aos órgãos de gestão e não falam connosco, ou não falam com o funcionário em causa. E isto muitas vezes para nós é visto como andarmos aqui a dar umas facadinhas nas costas e sermos um bocadinho cínicos e dizer coisas nas costas. Mas esta não é a perspectiva deles e não é isto que eles querem fazer e transmitir quando fazem isto. Simplesmente não percebem para nós temos essa noção e para eles é a maneira normal de eles fazerem as coisas, porque eles acham que não é a responsabilidade deles resolver estes problemas. A responsabilidade deles é apontar o dedo e depois outra pessoa vai resolver esse conflito. Mas muitas vezes isto é daquelas coisas, nós temos muito aquela noção, eles falam muito pelas costas e é por causa disto, porque eles usam os sistemas para fazer isso. Depois, entrando um bocadinho em diferenças que nós encontramos em termos profissionais, isto aqui já não é só clínico, isto encontra-se em várias áreas da profissão e tem a ver com a linguagem técnica, porque vai ser adaptada à área em que nós estamos a funcionar, muitas vezes com muitas abreviaturas, e isto em todas as áreas, mas na parte clínica é muito importante que sejam usadas corretamente e adequadamente nos registros clínicos e são muito frequentemente utilizadas. Os registros clínicos têm um poder completamente diferente do que aquilo que existe em Portugal, porque um registro clínico, primeira coisa que nos dizem, se nós temos algum problema ou achamos que vamos ter algum problema com algum cliente ou com algum procedimento ou com alguma coisa que correu mal, a primeira coisa que o seguro nos diz é escrever tudo tal e qual como se lembram, tal e qual como se passou,
tudo, 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 porque serve como prova, digamos assim, daquilo que aconteceu, daquilo que nós dissemos e daquilo que fica registado. Se está no registro clínico, nós dissemos A, B e C ao dono e o dono diz nós não dissemos A, B e C, é literalmente a nossa palavra contra a dele. Portanto, os registros clínicos são fundamentais. Se nós não dizemos as coisas no registro clínico, não podemos alterar posteriormente, muito importante, isso é fraude, e os sistemas de gestão percebem isso. Portanto, o nosso Practice Management System vai perceber se nós fazemos edições, vai se dar para ver isso. Portanto, não podemos fazer isso, ao contrário de em Portugal nós podemos muitas vezes alterar as coisas, não podemos fazer isso, é fraude, mas escrevemos, podemos editar posteriormente, é? Dizer, e tal, eu também falei com o dono e disse A, B e C, pronto. Portanto, é muito importante ter esse registro. Quando não existe, deixem aberto a questão, será que nós dissemos mesmo ou não? Porque não está em lado nenhum que nós dissemos, e a nossa palavra, sem ter prova física, não serve de muito. Depois, há que ter atenção, consoante o tipo de função e de trabalho que nós estamos a ter, vai haver expressões, normalmente da parte de clientes, que são coloquiais, que são expressões não técnicas, que são expressões do dia a dia, mas que não temos tendência a aprender no inglês conversacional porque não são de conversa de livro, digamos assim. E então eu meti aqui algumas que nós tipicamente vamos ouvir em clínica, que é o under the weather e o off color, que basicamente quer dizer, está ali qualquer coisa, não está normal. Quando o animal has the runs, quer dizer que tem diarreia. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes quando, isto é uma daquelas que nós temos que clarificar, porque os donos muitas vezes que o animal deles is being sick, she's been sick, 4 times, 5 times, e nós pensamos, está doente 5 vezes. Normalmente este sick quer dizer vomitar, mas nem sempre, eles às vezes dizem sick no sentido de doente, na maior parte das vezes dizem sick no sentido de vomitar. Portanto, nós temos que clarificar qual é que é isso. Se for o homem que lá está, temos que andar a procurar porquê. Muitas vezes, por esta questão da politeness, de serem muito educados, não dizerem sem estas palavras, muitas vezes referem-se a certas expressões do organismo e anatomia com palavras especiais, como é, por exemplo, o caso da expressão number two, que basicamente quer dizer, oh, he's done a number two, ou jobby, he's done a jobby, quer dizer que fez fezes. Portanto, é a expressão para fezes. Scours não é muito usada até chegarmos à parte do norte e entrarmos com as pessoas que têm animais de quinta também, e que têm as vaquinhas e têm o cãozinho, que às vezes dizem que está tudo com scours, uma vez mais é diarreia. Este aqui já é mais típico, nós já temos tendência a ouvir isto, que é o in season, que é estar com o cio. Embora season não seja traduzido por cio é in heat, mas pronto, in season quer dizer que ela está, normalmente a fêmea está receptiva ao macho. E, portanto, são sempre algumas expressões. E depois há outras abreviaturas muito frequentes, eu meti só aqui uma muito pequena amostra, porque vamos frequentemente encontrar isto nos registros clínicos, e muitas vezes aparece no diário de marcação, vem o animal para AG, ou AHT, Animal Health Check, anal glands para fazer as glândulas anais. To go home muitas vezes aparece quando temos animais internados e depois tem um TGH, quer dizer que é para ir para casa a certa hora. Nas notas clínicas, quando nos aparece o PE ou o C, quer dizer é o Physical Clinical Examination, por exemplo, diz ON, CE, encontrei A, B, C e D. Up to date aparece-nos aqui como UTD. Esta é uma que eu aprendi recentemente, mas até acaba por ser muito facilmente útil, até, que é o BIOP, Being in Owner's Possession, particularmente útil para os cachorrinhos e para os gatinhos. E estas duas últimas importantes, LTB, Likely to Bite, portanto é para termos cuidado com estes animais, e o WB, quer dizer Will Bite, portanto é para termos muito, muito cuidado com estes animais, porque eles têm tendência a morder, ou tentaram já morder anteriormente. E depois que normalmente é para a parte administrativa, que é o BD, Bad Debt, são pessoas que não pagaram ou que estão a dever dinheiro, que também existe no Reino Unido. Eu deixo só aqui uma notazinha rápida sobre os UK Vet Talks, que é uma subscrição que, a partir do momento em que o site começar a funcionar convenientemente, vai finalmente estar disponível, em que temos aulas de inglês especificamente para veterinários e que temos também uma aula em grupo todas as semanas, em que estamos em conversação a falar no certo tema veterinário, temos um moderador em inglês e vamos falando um bocadinho daquilo que temos que falar
treinando aquilo que precisamos dizer aos donos. Ainda não está, quer dizer, já teve lançado, entretanto o site deixou de funcionar muito bem, portanto parei mais ou menos, e agora quando o site estiver a funcionar vamos voltar a avançar com aquilo. Mais umas diferenças no dia-a-dia, e aqui sim estamos a falar de prática clínica na maior parte das vezes, e não só porque isto depois vai transbordar para outras áreas, é o respeito pelas regras, e no Reino Unido respeita-se a cascata de prescrição. Nós usamos a medicação licenciada, se vamos usar uma medicação sem licença, vamos obter permissão e não mandamos os senhores ir comprar assim logo amoxicilina na farmácia porque é mais barato, não mandamos prescrição de farmácia porque é mais barato. Respeita-se a cascata. Quando é adequado, nós temos o poder de usar outra medicação. Temos o poder de continuar nem mais a medicação humana, mesmo havendo a substituição já para a veterinária, se houver justificação em relação ao bem-estar do animal. Por exemplo, o animal controlado com aquela medicação e nós eventualmente podemos deixar de ter controle. Mas não devemos, à partida, passar por cima da cascata. Uma vez mais, respeito pelas regras, há legislação muito diferente em relação à radiação ionizante, é respeitada, quer dizer que não seguramos animais para tirar raio-x, quer dizer que muito menos pedimos donos para segurarem os animais, e que normalmente quando sugerimos, vou tirar um raio-x rápido, queres ajudar-me a segurar? Eles olham para nós como se nós estivéssemos a cometer um crime. Não é, mas quase que é. Portanto, aqui respeita-se, quer dizer que normalmente nós não podemos admitir um animal para fazer um raio-x se não tem condições para ser sedado ou se não temos pessoal suficiente para monitorizar a sedação. Uma vez mais, temos a situação das enfermeiras que podem fazer a sedação se nós dissermos o que é que queremos que elas façam, podem tirar os raios-x, porque têm informação para tirar os raios-x, não podem interpretar, e se houver algum problema com a sedação, tem que haver um veterinário lá ao pé para elas poderem chamar. Em relação ao microchip, isto é uma coisa que eu tenho tendência a dizer, dependendo do sítio e do país, é obrigatório também os animais terem microchip, os cães terem microchip. No Reino Unido não é colocado no lado esquerdo do pescoço, ao contrário do resto do mundo, não é o resto do mundo, mas praticamente toda a Europa, é colocado entre as espádulas, entre os ombros. Passaportes, importante também, nós não podemos fazer passaportes no Reino Unido. É muito interessante, nós em Portugal fazemos passaportes, é exatamente a mesma coisa, só muda a língua. No Reino Unido, se não tivermos formação, não podemos fazer passaportes, tem que ser um veterinário com treino oficial. E depois há diferenças entre protocolos propriamente ditos. Por exemplo, em cirurgia de esterilização, a esterilização das gatas não é feita pela linha do meio, é feita pelo flanco. E é tipicamente feita pelo flanco. Eles acham muito estranho nós, mas nunca ouvi falar disso, porque eles fazem todos os dias. Portanto, há aqui algumas diferenças também nesse sentido. E uma coisa que eu gosto de falar sempre, porque nós não temos tanta noção disto, e isto é algo que eu ouço muito frequentemente, é o que está no fim. It's all about the money. Porque muitas vezes, especialmente quem trabalha em ambientes corporativos, a clínica é gerida e é mesmo gerida. O Practice Manager faz gestão da clínica. Pode ser bom, pode ser mau, obviamente, mas faz gestão da clínica. Nós, como veterinários, nós temos o nosso login, nós fazemos as nossas coisas, nós cobramos as nossas coisas. A gestão sabe aquilo que nós estamos a produzir, sabe aquilo que nós estamos a faturar, sabe aquilo que nós estamos a dar à clínica. E, portanto, nós muitas vezes, quando nós fazemos as avaliações, eles vão-nos dizer, olha, se calhar tens de fazer mais isto, olha, se calhar tens de fazer mais aquilo. E isto, para nós, não é exatamente aquilo que nós queremos fazer. Muita gente sente que é um bocadinho uma salesperson e não é isso que quer fazer. Claro que isto é assim por um motivo. É porque, para já, é assim que se faz a gestão de uma clínica. E depois, porque se o veterinário não for produtivo, não merece o salário que está a ter. Nós temos salários bons no Reino Unido porque conseguimos obter esse dinheiro de volta à clínica e a clínica pode pagar-nos. Portanto, nós temos que nos valorizar. Uma coisa também muito importante é que o ritmo de trabalho é muito mais acelerado do que aquilo que nós estamos habituados. As consultas, como eu já referi, são consultas de 10 a 15 minutos, dependendo. Às vezes há sítios que fazem consultas um bocadinho mais alargadas. E outra coisa, a maior parte das vezes, o treino que nós temos, a indução que nós temos, é um dia ou 2 dias e depois vamos começar a trabalhar. Não é andar aqui uma semana ou 2 semanas ou um mês a ver como é que funciona e como é que não funciona. Eles esperam que a gente entre, aprenda como é que eles fazem em muito pouco tempo. Todas as pessoas com quem eu tenho trabalhado, normalmente no próprio dia em que vão, depois de assinarem a documentação, tal, se isto é a segurança, health and safety, vão para a consulta.
Não deve ser feito assim, mas muitas vezes a clínica quer é que o veterinário que contratou esteja lá a produzir dinheiro, a fazer dinheiro, e portanto tem que fazer consultas. Daí que muitas vezes, como eu digo, isto está um bocadinho aquela ideia, nós estamos a ser obrigados a vender, estamos a pedir para vender mais, estão-nos a pedir para fazer os planos de saúde, estão-nos a pedir para vender desparasitantes, estão-nos a pedir para vender a ração, estão-nos a pedir para fazer mais isso e mais aquilo, e ficamos um bocadinho com esta percepção de, pá, mas eu quero é fazer clínica. E é assim, é um bocadinho de perspectiva, nós também podemos começar a vender análises sanguíneas aos animais que nós vemos e dizemos, pá, isto se calhar tem 10 aninhos, se calhar já fazemos aqui um painel geral para ver que não há aqui nada de mal. Ou, pá, isto tem aqui os dentinhos, tem aqui uma doença periodontal já assim um bocadinho mais grave, nós temos que pensar em fazer uma anestesia, uma esterilização antes que comecemos a ter outros problemas aqui. E claro que isto é muito difícil de fazer, mas há outros truques também para fazer. São coisas que não entram no âmbito desta apresentação, mas que nós também trabalhamos nos programas do UK Vet Move. E realmente há aqui um bocadinho de adaptação que é preciso ter e um bocadinho de mindset que também é preciso nós termos e ganharmos em termos de valorização própria, até porque há muita gente que vem de Portugal que não se sente valorizada, mas, e não se sente valorizada no próprio emprego, mas e depois acaba por também fazer um bocadinho de pescadinha de rabo na boca no sentido, não me sinto valorizada, mas também vou fazer isto mais à borla, ou vou dar isto, e depois não refletimos o valor que nós queremos ter, porque achamos, eu não me sinto valorizada, logo eu não sou valorizada, logo eu não tenho valor. E depois isso passa também para estes empregos, e muitas vezes é um debate que nós aqui temos, que nós queremos ajudar os animais e achamos que ao cobrar não estamos a ajudar os animais, é como se fosse incompatível. E na verdade não é, isto é um mindset muito difícil de gerirmos no início, especialmente quando vimos de países em que estamos habituados a preços muito mais baixos, em primeiro lugar, dão-nos a reclamar em relação aos preços que são já muito mais baixos do que no Reino Unido, mesmo assim ainda termos que lidar com estes problemas. Vamos para o Reino Unido e são preços muito maiores e nós temos sempre o medo, oh meu Deus, isto é tão caro, esta pessoa não vai pagar. E há donos que nem sequer, nós damos uma conta de 1000 libras para um gato e eles dizem, sim, faça tudo, se eu preciso mais eu dou. Portanto, é uma perspectiva diferente que eles têm e muitas vezes se nós fazemos coisas à borda e não cobramos, eles não veem isso como algo bom, veem isso como do género, se não cobrar porque não deve ter feito nada de jeito. Portanto, nós temos que ter cuidado com isso. Portanto, concluindo, fazendo um apanhado dos últimos 3 dias, isto de viver no Reino Unido não é para todos, depende muito da situação de cada um, deve ser muito bem ponderado, mas para quem quer obter certos objetivos e sabe no que é que se vai meter, pode ser uma decisão muito acertada e relativamente fácil, dependendo da nossa situação e do Brexit e de tudo isso. Pode eventualmente ser mais ou menos complicado, mas pode ser uma decisão acertada. Depois, normalmente embater com alguns desafios específicos, é daí que aparece o UK Vet Move, é especificamente por causa destes desafios que eles não têm muita noção no Reino Unido, não têm, é um bocadinho aquela perspectiva cultural do género, dizerem que, tu consegues falar dos línguas, isso é espetacular, eu mal uma consigo falar, e para nós isso é normal, portanto eles não reconhecem necessariamente, eles percebem que há diferenças, mas não reconhecem que essas diferenças têm implicação no nosso dia-a-dia. Não necessariamente. E pronto, aqui estamos a falar basicamente do Brexit e do RCVS, do registro com RCVS. E finalmente, o nosso primeiro medo, que é a dificuldade de arranjar emprego, e nós achamos, isto vai ser difícil, não tenho experiência, não sei o quê, não é muitas vezes o nosso fator limitante ao sucesso e à carreira lá fora. Muitas vezes o nosso fator limitante é nós até conseguimos mudar, mas depois aquilo não é bem aquilo que a gente queria, não é bem aquilo que a gente pensava, não conseguimos adaptar-nos àquilo, os stresses são completamente diferentes, nós não queremos lidar com aquilo e não nos sentimos bem em fazer aquilo que nós achamos que era o nosso sonho. E isto muitas vezes está relacionado com as expectativas que nós temos e com as crenças, muitas vezes erradas, que nós levamos para este emprego. Daí eu espero que realmente esta apresentação e este miniciclo tenha sido útil para quem está interessado, para quem quer eventualmente trabalhar no Reino Unido e para que possa eventualmente fazer aqui algumas conclusões. Como eu disse, se alguém quiser responder, eu vou responder algumas perguntas, vou ver o chat, a ver se há alguma pergunta. Deixo aqui uma vez mais, para quem depois vai ver o vídeo posteriormente,
O evento que vamos fazer, que vai focar-se em tudo isto, são 2 dias, portanto vamos falar muito mais sobre tudo isto em muito mais profundidade durante este curso. Vai ter lugar em Lisboa, a 14 e 15 de setembro de 2019, portanto já não falta muito tempo. Os bilhetes estão à venda, os bilhetes são limitados, mas ainda há alguns bilhetes, e quem está a ver estes webinars e quem é o corajoso o suficiente para chegar ao fim, ou eventualmente depois veja a repetição e vá ao fim, tem um código especial. Se quiser comprar os bilhetes, dá 20 euros de desconto. Quer dizer que o bilhete para os 2 dias, para a formação de 2 dias, fica em 70 euros, que felizmente foi o preço que nós conseguimos combinar com o IEBC, ou IEBC, Independent Vet Care, que é um dos maiores grupos de clínicas veterinárias no Reino Unido, que estão sempre à procura de veterinários e que vêm cá a Portugal a este evento, vão fazer o evento connosco e vêm cá tentar ver se encontram veterinários para ir trabalhar para as clínicas deles. E, portanto, vai ser uma oportunidade muito, muito útil para quem chega ao final e decide, sim, eu quero ir trabalhar para o Reino Unido, é mesmo isto, já sei exatamente o que fazer. E by the way, aqui está o meu currículo, tem alguma oferta de emprego? Vemos as ofertas de emprego que há, maravilha. Eu gosto desta e desta, vou-me candidatar a esta e fica logo a candidatura feita. Entretanto, eu vou dar aqui uma vista de olhos ao chat, à chatbox. Eu não tenho aqui nenhuma pergunta. Portanto, o que eu vou fazer é, vou deixar o meu contacto, caso haja alguém que queira depois fazer alguma pergunta. Normalmente eu posso sempre ser contactada através do Facebook ou através do UK Vet Move. No site, a página do UK Vet Move não me diz quando me enviam mensagem, portanto às vezes eu estou tipo um dia ou 2 dias sem ver que tem lá uma mensagem, mas no meu perfil pessoal, além de colegas portugueses, eu não tenho problemas nenhum em aceitar as mensagens todas e responder a todas as perguntas. E pelo Facebook, pelo e-mail, que é contact@ukvetmove.com. Qualquer coisa, qualquer pergunta, podem enviar para lá e eu tentarei responder. Espero que tenha sido útil. A todos os colegas que participaram ou que vão eventualmente participar e que deixaram o seu registro, terão todos acesso a estes vídeos, embora eu acho que só consigo fazer upload dos vídeos todos para a semana. Terão acesso aos vídeos e para os que participaram ou que viram os vídeos posteriormente, vou fazer um pequeno formulário, um questionário para saber o que é que acharam do ciclo, do miniciclo do webinar, se há alguma coisa interessante, se acharam útil e o que é que poderei fazer diferente para melhorar. Com isto, vou-me despedir, vou desejar um bom fim de semana, uma boa noite e um bom jantar a todos. E já sabem que se tiverem alguma questão, estou disponível para vos ajudar através da minha página pessoal, através do LinkedIn também, tenho um perfil no LinkedIn, e através do e-mail contact@ukvetmove.com. Uma vez mais, resta-me agradecer a todos os que estiveram presentes e qualquer coisa estou à disposição. Muito boa noite e muito bom fim de semana.